Olá, meu nome é Michel. No último vídeo eu fiquei de fazer algum comentário sobre o ideólogo do núcleo do governo, né, atual, Olavo de Carvalho. O que eu ia dizer é, basicamente, que há um certo tempo já eu leio o Olavo de Carvalho. Eu li, agora por curiosidade, né, ou curiosamente, agora que ele está no ápice da sua influência, eu não tenho lido tanto. Mas quem, enfim, pôde acessar a internet nos últimos 10, 15 anos, provavelmente já deve ter conhecido, já deve ter lido os textos do Olavo de Carvalho. Né? E até um colega meu, que é professor universitário lá no Paraná, Fernando Sampaio, outro dia me comentou isso. Nossa, Michel, você, desde lá do governo Fernando Henrique, você já leu o Olavo de Carvalho, então você acabou dando sorte aí na sua aposta, né, sobre qual maluco estaria influenciando um governo brasileiro no futuro. E eu lia Olavo de Carvalho quase toda semana, na verdade, 15, 20 anos atrás, porque eu conheci o site que ele tinha na época, que chamava Mídia Sem Máscara, através de maneira indireta, né? Através de um site católico conservador que eu lia também, porque eu tive durante a faculdade interesse em história do cristianismo e da doutrina cristã, né? E aí tinha esse site católico bem conservador chamado Monfort, cujo organizador até já é falecido, Orlando Fedeli era o nome dele. E o Monfort entrava em polêmicas e discussões com protestantes, judeus, e uma vez entrou em polêmica indireta aí. O Orlando Fedeli fez um artigo xingando o Olavo de Carvalho, criticando as posições dele e acusando o Olavo de Carvalho de ser secretamente muçulmano. E aí eu fui ver, né? E achei esse site, o Mídia Sem Máscara, e ali tinha talvez umas 15 pessoas que escreviam junto com o Olavo de Carvalho, no site que era dele. E era um clima, se você acompanha o pior que tem do governo Bolsonaro atual, multiplica por uns 287, dá mais ou menos o clima do Mídia Sem Máscara durante o governo Fernando Henrique, final do Fernando Henrique, começo do Lula. O que eram as principais teses ali? Gorbachev e Yeltsin e Deng Xiaoping tinham combinado de, como próximo passo da Revolução Mundial e de maneira a poder destruir os Estados Unidos e a Europa de maneira não bélica, né, porque a destruição bélica acarretaria a destruição do planeta todo, né, eles formularam um plano então de dissolver a União Soviética e converter aparentemente a China ao capitalismo, de modo a poder melhor infiltrar o Ocidente e destruir os Estados Unidos por dentro. Então, essa era uma tese em relação à política internacional, essa era a tese central do site do Olavo de Carvalho. Na verdade, o fim da União Soviética foi tudo um plano, o comunismo internacional existia, o movimento comunista era fortíssimo e ele só tinha mudado de método. Ele tinha concluído, o movimento comunista teria concluído que era mais prático não ter a União Soviética competindo militarmente com os Estados Unidos, mas ao invés disso simular o final do comunismo e infiltrar os Estados Unidos através de movimentos multiculturais, né? Ou por muitos aspectos. Inclusive, já naquela época, o Olavo de Carvalho acusava o movimento comunista internacional de ter sido o criador do islamismo radical, que seria mais uma ferramenta de destruição do Ocidente, né? Mais um apêndice aí do movimento comunista internacional. Então, segundo o pessoal do Mídia Sem Máscara, segundo o Olavo de Carvalho já há 20 anos atrás, Lula era comunista, Zé Dirceu era um agente do serviço de inteligência cubano. Olavo de Carvalho fazia artigos demonstrando, entre aspas, que o Zé Dirceu enviava relatórios de inteligência para Cuba regularmente. E depois que o Lula foi eleito, então que o Lula e o Zé Dirceu fizeram uma visita a Cuba e eles tiveram essas suspeitas todas confirmadas para eles, né? Que o Zé Dirceu era um agente da espionagem cubana e tal. Então, se você fizer correr para frente aí no tempo e lembrar daquelas histórias de que
Os médicos cubanos do Mais Médicos não eram médicos, eram só oficiais da inteligência cubana, e que os imigrantes haitianos não eram imigrantes, mas eram um exército do Lula, estava aqui para dar um golpe comunista, né? E então os médicos do Mais Médicos seriam os oficiais comandantes do exército comunista dos haitianos. Então tudo aquilo que era obviamente falso, mas paranoico, e que penetrou em vastas camadas aí da chamada classe média, né, brasileira, aquilo já tinha sementes no passado, aquilo sempre foi pensado assim pelo Olavo de Carvalho e pelo seu grupo, que inclusive tinha na época generais da reserva que escreviam no Mídia Sem Máscara, né? Por que eu estou falando isso? Porque, enfim, no último vídeo ficou faltando examinar isso, né? Essa influência do Olavo de Carvalho no governo atual e o que ela representa, né? O Olavo de Carvalho era o ideólogo desse grupo que estava lá fermentando suas ideias e colocando à disposição dos agentes políticos ali, né? Quando a gente teve, com a Lava Jato, a falência aí de, sei lá, a terceira ou quarta tentativa de uma burguesia interna brasileira se converter numa burguesia nacional, ou seja, numa burguesia que formulasse e defendesse seus próprios interesses, inclusive contra o interesse das burguesias de outros países, especialmente da Europa e dos Estados Unidos, né? Estados Unidos, Alemanha e Japão, né? Para citar os três líderes, né? Quando a gente esboçou namorar com essa ideia, né, de transformar a burguesia interna, especialmente essa ligada à construção civil, que é 100% interna, né? As famílias que dominam a construção civil no Brasil são todas famílias brasileiras, as empresas são inclusive, se não, talvez a Odebrecht tenha lançado algumas ações do mercado, acho que no ramo de defesa era Odebrecht Defesa S.A. Mas de resto, as construtoras grandes, né, Mendes Júnior, Andrade Gutierrez, Odebrecht, OAS, enfim, Triunfo, são todas empresas inclusive familiares ainda hoje. E o PT recebeu esse trunfo do acaso, que foi a descoberta do pré-sal, né? O pré-sal, que colocou o Brasil ali entre os 10 maiores detentores de reservas de petróleo do mundo, o pré-sal representou talvez a terceira chance do Brasil converter a sua burguesia interna em burguesia nacional, segundo o conceito mais clássico da análise política, né? Uma burguesia que realmente fosse projetar o seu interesse onde fosse necessário, ou seja, inclusive nas relações comerciais. E, em certa medida, foi isso que aconteceu, né? Essa burguesia, então, interna, em processo de tentar, pelo menos, se transformar em burguesia nacional, ela se encontrou numa circunstância aí geopolítica em que ela teve a oposição, né, da burguesia internacional, especialmente americana, óbvio, né, inglesa, holandesa também, uma oposição muito forte, muito direta, né? Depois do colapso da União Soviética, do fim da chamada Guerra Fria, o serviço de inteligência dos países se converteu em grande medida em serviço de inteligência industrial, né, espionagem industrial. Isso é bastante sabido, né? Óbvio, ainda há muita inteligência militar, e todos esses países têm serviços grandes de inteligência mesmo, no sentido mais tradicional do termo, né? Mas todos os países também fazem guerra comercial, guerra industrial, guerra de patentes, através desse serviço de inteligência, né? E o Brasil, ao descobrir o petróleo e ao formular, ainda que precariamente, essa estratégia de projeção da sua burguesia interna para a América Latina, basicamente, mas em parte também para a África, né? Formular aquela estratégia preliminar de aliança com a Rússia e a Índia nos BRICS, né? O Brasil ali se encontrou com uma oposição grande, né? Porque o mundo não estava, por exemplo, na circunstância da Segunda Guerra Mundial, em que havia um inimigo principal para os Estados Unidos derrotarem, que era a Alemanha, e o fato de ter esse inimigo principal na Alemanha abriu uma margem para a atuação do Brasil, né? Para o crescimento da burguesia brasileira até os limites até limites mais extensos, né?
Na conjuntura ali do pré-sal, do final do governo Lula, do segundo governo Lula, essa conjuntura internacional não permitiu nenhum espaço para a burguesia, ela começou a encontrar resistência de maneira imediata. Aí o vazamento dos documentos lá do Jon Snow, Game of Thrones, do Snowden, Edward Snowden, através do WikiLeaks, que os Estados Unidos acusam de ser apenas uma operação da inteligência russa, né? O vazamento ali do WikiLeaks revelou a atuação americana contra a Petrobras, contra a presidente Dilma, de maneira intensa. Então, esse fato, né, da burguesia brasileira tomar esse tranco internacional acabou acarretando a ascensão de um grupo político alternativo para a representação dos interesses da burguesia aqui dentro, né? Então, na sequência da descoberta do pré-sal, os Estados Unidos montam uma ação de inteligência contra o crescimento das empresas brasileiras fora do Brasil e articulam a atuação de uma série de procuradores e juízes de primeira instância, procuradores aqui da base, né? Que procurou, enfim, cuidadosamente, passo a passo, construir o caso para destruir essas empresas e destruir essa iniciativa da Petrobras, né? Que é a Operação Lava Jato. Então, a Operação Lava Jato, ela tem essa dinâmica dupla, né, de servir aos interesses americanos aqui dentro do Brasil, mas ela também serve a interesses da burguesia brasileira, que é associada à burguesia internacional, né? Que ao longo do século XX, o que o Brasil não teve foi uma burguesia nacional. A gente tem burguesia associada aos interesses externos e a gente tem uma burguesia interna, que sempre teve seu limite de atuação muito delimitado ali por essa burguesia associada, né? Então aí de novo essa característica, essa trava da formação social brasileira, ela entrou em atuação depois da descoberta do pré-sal. Então a burguesia associada com a burguesia de outros países, Estados Unidos à frente, deu um toco, uma travada séria na burguesia interna que estava brincando de burguesia nacional com os recursos do petróleo, né? Tá criando um setor de construção pesada, setor de defesa, crescimento da indústria naval. Há números que circulam aí que quando o Lula assumiu o governo, o Brasil tinha 4.000 pessoas empregadas no setor naval. Quando ele saiu do governo, que a Dilma assumiu, tinha mais de 100.000 pessoas trabalhando no setor naval brasileiro, né? Com modernização de estaleiros, tanto no Rio de Janeiro quanto no Rio Grande do Sul. Então, o que aconteceu, né? Para a destruição desse projeto da burguesia interna, que foi manejado pelo PT, que é um partido popular de trabalhadores, né? A Lava Jato acabou, no processo, destruindo os representantes todos da burguesia interna. E os representantes políticos da burguesia associada se prepararam para ganhar a eleição em 2014, mas não ganharam. Então a aposta foi redobrada. E aí esse setor associado e esse setor em torno da Lava Jato, nesse grupo institucional dentro da Lava Jato, não parou, né? Foi uma coisa curiosa que aconteceu. A retórica da Lava Jato foi só se exacerbando, os alvos foram se multiplicando, não parou no PT, né, de fato, eles partiram para outros alvos, mas como representantes aqui no Brasil dos interesses americanos, holandeses, franceses, italianos, ingleses, a Lava Jato nunca prendeu ninguém, nenhum executivo, nem médio, na verdade nem porteiro de alguma empresa multinacional, né? A Lava Jato só prendeu brasileiros de empresas que trabalhavam em empresas brasileiras e prendeu os representantes políticos dessas empresas, né? Colocou na mídia, colocou às vezes na cadeia, colocou na mídia os nomes, colocou na cadeia alguns dos nomes
os representantes políticos da nossa burguesia interna, mas não da burguesia associada. Acho que o exemplo mais emblemático, também através do Wikileaks a gente acabou ficando sabendo, né, é o José Serra, que se converteu num agente aqui da Chevron, né, fez acordos antes da eleição em 2010 com a Chevron. Então a Lava Jato não prende esses caras, né? A Lava Jato não ataca as empresas internacionais porque a Lava Jato é mais explicitamente um instrumento americano, europeu de poder aqui dentro, né? O que aconteceu? Em 2018, na eleição, a burguesia interna e uma boa parte da burguesia associada ainda não tinha aberto mão totalmente de uma candidatura tradicional da direita que serviria como contraponto para o candidato lulista. Vamos lembrar, o que já foi falado por muitos atores aí, a direita no Brasil não ganha eleição. A direita, ela tem dificuldades, ela precisa ganhar com um discurso de esquerda e ela utiliza políticos de centro-esquerda para ganhar eleições. E era mais ou menos o que estava desenhado em 2018. É um segundo turno entre um candidato da direita e o candidato do PT, que estaria muito restrito na sua atuação, porque o PT está 50% na cadeia, sua direção, né? Então, e o Lula com uma espada ali sobre sua cabeça, né? Acontece que na eleição os partidos da direita tradicional não se viabilizaram, né? O PSDB não conseguiu um candidato, a Marina não decolou, e aí esse grupo que estava sob influência ideológica do Olavo de Carvalho surgiu como uma direita de massa, né? De massa eleitoral, né? O Bolsonaro ele não tem base de massa, o Bolsonaro tem base eleitoral grande, né? O vídeo já está ficando um pouco comprido, mas aí seria interessante só dar uma sublinhada naquilo que muita gente já falou, né? O povo brasileiro não é fascista, por enquanto. Uma parte da classe média uma parte da classe dominante é fascista. O Bolsonaro e a sua família é uma gangue fascista, de criminosos fascistas, isso é bem claro. O Olavo de Carvalho, fascista, é um inimigo do sistema democrático tradicional. Mas a gente ainda está no processo de decidir se a formação social brasileira vai ser dominada pelos fascistas ou se a direita tradicional, através dos militares, que não representam a si próprios, os militares obedecem ordens, né? Se os militares vão ser a ferramenta para a retomada pela direita tradicional do poder que hoje está na mão de um grupo fascista cujo ideólogo é Olavo de Carvalho. Tá bom? Foi o vídeo de hoje. Um abraço, pessoal. Até a próxima.